sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Obrigado, Arautos. Agora vocês têm aí o AR 2.0 para cantar junto com vocês, né? Bem-vindos todos e todas. Vocês são muito bem-vindos do fundo do nosso coração. Essa aqui é a casa de Deus, onde se canta para louvar e adorar, onde se abre a palavra para que o povo de Deus seja alimentado. Você que nos acompanha pela internet é igualmente bem-vindo. Esse é um momento muitíssimo especial, porque vamos tratar de um casamento. Os casamentos são especiais. Os que já passaram por essa experiência devem se lembrar do seu agora. Os convidados, os padrinhos, o noivo, a noiva, a festa, tantas coisas. Só que esse casamento, ele é um casamento muito diferente. Embora ele tenha um noivo e uma noiva, embora ele tenha um convite, ele não tem data. Pelo menos nós não recebemos a data. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Começamos a semana com uma Santa Ceia, tratando de Jesus, sob o tema o inenarrável, porque ninguém em todo o universo é igual a Ele. Ele é Deus, mas Ele também é homem. Só que Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Na eternidade nós vamos entender um pouquinho disso, porque aqui não dá para entender. Depois nós falamos sobre Jesus como o Senhor da ressurreição. E a morte, ela tem nos alcançado, ela tem alcançado as nossas famílias. E não fora a promessa da ressurreição, nós não teríamos esperança. Mas quando um crente, um cristão, leva um familiar para o descanso, ele tem a certeza de que aquele familiar em Jesus há de ressurgir um dia, aleluia. Depois falamos sobre o Deus da colheita, o selamento, a sacudidura. Não é para ter medo,
porque todos aqueles que escolhem ficar do lado de Deus serão selados, estão sendo selados. E a sacudidura, ela não tem poder sobre os selados. Ela terá poder sobre aqueles que não estiverem selados. Estes serão cirandados e vão voar, como a palha é separada do grão cheio. Depois falamos sobre Jesus, o refúgio do seu povo. Nós estamos vivendo angústias terríveis, mas outras piores ainda virão. Mas você e eu não precisamos temer, porque Deus é o nosso refúgio. Falamos também sobre um amigo no tribunal, o juízo. E ontem, o pastor Henrique, muito bem, falou sobre o Deus que é a nossa fortaleza. Eu queria convidar você para ler a Bíblia. Não tenha medo de ler a Bíblia, mas tenha uma preocupação. Saiba que ela vai transformar você. Não é para ter medo, mas é para ter a certeza de que ela tem o poder de transformar vidas e corações. Eu preguei o meu primeiro sermão, eu era um bebê, 16 anos de idade, na noite de 24 de setembro de 1972. Eu estava fazendo a conta ali, são 46 anos e exatos 18 dias. O que eu preguei? Eu preguei João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. 46 anos se passaram e Jesus ainda não veio. Eu já tive muitas alegrias na vida, e eu já tive algumas perdas irreparáveis, e Jesus ainda não veio, mas Ele virá, e não tardará, aleluia. Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19, verso 6, Apocalipse 19, 6, encontre aí por favor. Escute a voz de Deus falando, porque a palavra é a voz de Deus, não é dos homens. Ouvi uma voz numerosa, como de uma multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, que dizia, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E eu diria, em Jesus. Então me falou o anjo e disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quem é que está falando aqui? É o Senhor. É o Senhor. Dar glórias, aleluia, porque é chegado o dia do casamento. Quando o Senhor Jesus vier, agora na sua segunda vinda, percebam que eu disse, quando o Senhor Jesus vier agora, na sua segunda vinda, não é daqui um milênio, não, na nossa geração, aleluia, os seus pés não tocarão a terra, o planeta Terra, ele ficará no ar. O encontro com o Senhor Jesus, o casamento será no ar. E quem é a noiva? Segundo o que acabamos de ler aqui, a noiva é a igreja. Como deve estar essa igreja? Ela deve estar vestida de linho, puro, branco, finíssimo. E aqui há uma explicação. O linho finíssimo representa a justiça dos santos.
Onde está a justiça dos santos? Nos nossos bons atos? Não. Onde está a justiça dos santos? Na nossa boa vontade? Não. A justiça dos santos está na pessoa de Jesus, porque o profeta diz assim: e o seu nome será o Senhor, justiça nossa. Como é a minha justiça, a sua, nossa justiça? É um trapo imundo. Mas a justiça de Jesus é perfeita, é plena, é completa. Quando nós nos vestimos de Jesus, nós estamos nos vestindo de linho finíssimo, porque a justiça dos santos, ela é realizada em Jesus. E eu não quero ser rude, e se tivesse que falar uma coisa grosseira, eu misturaria com um pote de mel desse tamanho, mas eu diria o seguinte: para aqueles que não estão interessados em viver com Jesus aqui, seria melhor não pensar em viver com Jesus lá, porque a eternidade seria um suplício, seria uma tragédia para aqueles que não querem viver com Jesus aqui. Em João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O ramo produz fruto quando ele está ligado à videira. Se ele não estiver ligado à videira, ele é queimado, produz alguma coisa, fogo, fumaça, mas não produz frutos. Nós temos que estar ligados a Jesus, e se nós queremos nos encontrar com Ele, em breve, nas nuvens dos céus, nós devemos viver com Ele agora. Caso contrário, Ele nos dirá: eu não vos conheço. Jesus está voltando. Nós não temos feito muito empenho sobre esse assunto. Nós temos deixado esse assunto um pouquinho de lado. Os pregadores têm deixado esse assunto de lado. Nós, pastores, temos deixado esse assunto de lado. Nós estamos batalhando em torno de um monte de temas. E nós nos esquecemos que o tempo está correndo velozmente e muito em breve Jesus voltará. É tempo de nós pensarmos, pregarmos, orarmos e vivermos a volta de Jesus. Esse é o tempo de viver, orar, pregar, tudo sobre a volta de Jesus. Nós gastamos tempo falando de tanta coisa, e eu não vou enumerar aqui essas tantas coisas, isso é um assunto seu. Você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito de Deus está trabalhando em você. Não é tempo de nós gastarmos o nosso tempo em tantas coisas. Temos que investir o nosso tempo em pensar na eternidade, em pensar na volta de Jesus, porque no dia marcado o Senhor virá, queiramos nós ou não. Quando Ele virá, ninguém sabe. O dia, ninguém sabe. Uma mulher soube o dia, por um instante, mas esqueceu. Há um livro chamado Primeiros Escritos. Nesse livro, Primeiros Escritos, estão visões, incluindo a primeira visão que Ellen Goldwhite teve. E numa visão, quando o povo estava indo para a eternidade, ela ouviu na sua visão o dia e a hora da volta de Jesus. Mas Deus não permitiu que ela escrevesse sobre isso e se lembrasse sobre isso. Pelo contrário, num outro livro seu, um livro chamado Mensagens Escolhidas, ela escreveu o seguinte: não tenho o mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Ninguém sabe, mas uma coisa nós podemos saber: será nos nossos dias. E se não for nos nossos dias, não vai passar da sua geração, não vai passar da minha geração, porque se Ele não vier enquanto eu estiver vivo, e eu tiver que descansar, o período que eu ficar na sepultura, pode ser de 1 ano, pode ser de 1000 anos,
Quando Jesus voltar, é como se aquele período fosse apenas um segundo, nada mais. O dia da volta de Jesus não está mais distante do que o dia que você parar de respirar, não está. Agora, eu não quero pensar em me preparar para a volta de Jesus pensando no dia da minha morte. Eu quero pensar em me preparar para a volta de Jesus agora, é hoje. A Bíblia nunca diz para amanhã, para depois, para o ano que vem, para o outro milênio, não. A Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, é hoje. E se Jesus viesse hoje, como nos encontraria? Gente, isso aqui não é loteria, não é política, que a cada 4 anos volta. Não é futebol, que todo ano tem uma final, ou não sei quantas finais. Não, isso aqui é a nossa existência eterna. O que está em jogo aqui não é um título. O que está em jogo aqui é a vida que nunca acaba. Mas esse é um assunto para amanhã, vida que nunca acaba. No novo céu e na nova terra. Embora não possamos saber o dia nem a hora, a palavra de Deus, ela está cheia de ideias que nos mostram mais ou menos o tempo. Por exemplo, Mateus 24, 33, o Senhor falou assim: quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Você já viu o mundo tão ruim quanto nós estamos vendo nos nossos dias? Já viu? Às vezes a gente tem o hábito de falar assim: no tempo que eu era criança que era bom. Não, não é isso não. Nós sempre tivemos os nossos problemas. O que acontece é que os problemas se avolumaram à medida que a população também se avolumou. À medida que o pecado prosperou, porque a índole do ser humano é má completamente e vai crescendo. E eu não sei se é matematicamente ou se é geometricamente ou que explosão que é. Cada dia que passa o ser humano está pior. Onde nós vamos parar? Outro pensamento da palavra do Senhor, 21, 28 de Lucas: quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O último desse segmento, 1 Tessalonicenses 5,3, pois, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma comparação a uma senhora que está esperando um bebê. E quem já passou por essa experiência, sendo mãe ou como pai, acompanhando, as contrações elas vão ficando mais frequentes e dizem mais fortes. O mundo está assim. As desgraças, elas se avolumaram de um jeito que hoje, num passado não muito distante, quando acontecia uma tragédia, todo mundo ficava de orelha em pé. Hoje, todos os dias, acontecem diversas tragédias e a gente não liga mais, nós nos acostumamos. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça. Pastor, mas Deus não está esperando? Não, Deus não está esperando. A ideia de Deus é que Deus é exato, é no tempo certo. Os desígnios de Deus, eles não adiantam nem atrasam. Os desígnios de Deus acontecem no tempo exato. Deus falou assim: 120 anos, dilúvio. Deus disse assim: tantos anos de cativeiro, o povo voltou. A palavra diz: na plenitude do tempo Jesus virá, veio. Tudo que a Bíblia diz, acontece. Deus tem um dia marcado para a volta de Jesus. Um dia desse estava conversando com um colega, e não é por causa da idade, porque ele é jovem, mas ele me disse que anotou o casamento na agenda. Ele ia fazer o casamento, só que ele marcou no dia seguinte.
E quando chegou a hora do casamento, ele não foi fazer, porque estava marcado para o dia seguinte. E eu fiquei pensando comigo, né? Quanta gente está marcando a volta de Jesus para o dia seguinte? Já pensaram ou não? Que desespero. Senhor, espera um pouquinho aí, eu tenho que acertar isso, aquilo. Agora é a hora. Agora é hora de acertar as coisas, de acertar a vida com Deus, com as pessoas. Gente, não custa nada ser bom, não custa nada. Não custa nada ser amável, não custa nada. Não custa nada pensar nos outros, não custa nada. Os dias de Noé são os nossos dias. Os dias de Ló são os nossos dias. O que mais que tem que acontecer para mexer com o seu coração, com a sua mente, com a sua vida? Deus disse que as coisas que foram reveladas, elas são nossas. As que não foram reveladas, elas são de Deus. Deuteronômio 29, 29. O que Deus revelou? Bom, Ele não revelou o dia e a hora, mas Ele revelou o tempo. Isso é nós temos obrigação de saber essas coisas. O que Satanás faz? Raciocina aqui comigo. Ele nos envolve em tantas preocupações, e não é verdade o que eu estou dizendo? A gente vive debaixo de preocupação hoje. Vai dormir preocupado com um negócio e acorda preocupado com 2, ou 4, ou 8, ou 16, ou 32, sei lá. Às vezes nós fazemos coisas que ajudam a nos preocuparmos com alguma coisa que não precisaríamos nos preocupar. Satanás está trabalhando de um jeito que vocês não percebem, mas ele quer roubar o nosso tempo, para não sobrar tempo para buscarmos a Deus. E quem não busca Deus não conhece o tempo. Quem não fica perto de Deus não tem consciência do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo aqui. Jesus está por aparecer. A qualquer hora Ele vai aparecer. Não é tempo de nós ficarmos nos agarrando às coisas desse mundo aqui. Nós temos que nos agarrar às coisas da eternidade, às coisas de cima. No tempo determinado, o Senhor Jesus virá para reunir os seus escolhidos. Eu queria encontrar uma razão, porque aparentemente, do ponto de vista do ser humano, porque aparentemente Jesus ainda não veio. E eu comecei a vasculhar a Bíblia para descobrir esse aparentemente humano. Porque na nossa cabeça, como o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, muitos de nós achamos que Jesus está demorando. Acho até que você já pensou isso. Mas é porque o seu tempo não é igual ao tempo de Deus. E pelo fato de o seu tempo não ser igual ao tempo de Deus, você fica raciocinando com a sua cabeça. É preciso raciocinar com a cabeça da Bíblia, da palavra de Deus. E eu encontrei um texto que pelo menos dá para o ser humano pensar, bom, se aparentemente Deus está demorando, preste atenção. Não saia por aí dizendo, o pastor Estina falou que Deus está demorando. Porque os desígnios de Deus não atrasam e não adiantam. Mas se do ponto de vista humano, aparentemente Deus está demorando, eu encontrei uma razão. 2 Pedro 3, 9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, olha o que diz o apóstolo, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Do ponto de vista humano, você pode pensar o seguinte, bom, será que Jesus está demorando? Ah, se Ele está demorando é porque Ele está esperando alguém. Mas isso é do lado humano, do lado de Deus não. Porque do lado de Deus Ele tem a hora certa, e no relógio de Deus, das profecias de Deus, as coisas de Deus não adiantam e não atrasam. Mas se Deus está esperando alguns, é por causa da misericórdia, é por causa da longanimidade, é porque Deus não quer que algumas pessoas se percam.
Deus quer que estas pessoas venham ao arrependimento. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Deus tem pessoas muito sinceras nesse mundo aqui, sabia? E não pense você que todas as pessoas sinceras do mundo estão aqui dentro da igreja agora, ou estão nos acompanhando pela internet. Não. Deus tem em outros lugares pessoas sinceras aos milhares. Porque algumas pessoas são sinceras, mas elas não conhecem as coisas que Deus explicou na palavra. Elas são sinceras de acordo com aquilo que Deus colocou no coração delas. Mas estas pessoas sinceras, quando elas encontram as orientações de Deus, segundo a palavra, estas pessoas sinceras aceitam as orientações de Deus. Então, se para você Deus está demorando, é porque Ele é longânimo. Mas lembre-se, no calendário de Deus, não tem os 15 minutos de atraso que tem no Brasil. Aliás, de vez em quando são 30, né? Às vezes é mais. Às vezes dá vontade de dar relógio para a gente, de presente, né? Dá de presente, dado de graça, bem redundante assim. E mesmo assim a pessoa vai chegar atrasada. Eu não gosto de deixar ninguém me esperando. Não é defeito. O defeito é o outro. É porque eu não gosto de esperar. Esse é o defeito. Eu não gosto de esperar. Ficar esperando é ruim, especialmente para quem tem muitas coisas para fazer. Quem não tem nada para fazer pode ficar o dia inteiro esperando, mas até quem não tem nada para fazer não gosta de esperar. Deus não vai deixar ninguém esperando. Na hora certa o Senhor Jesus aparecerá, mas Ele é longânimo porque Ele não quer que as pessoas se percam, Ele quer alcançar você. E dentro do contexto dessa pontualidade divina, Ele está preocupado com cada um de nós. E se o ser humano fosse fabricado em séries, como os carros são fabricados, você não gostou de um, você pega outro, tem dinheiro, troca por outro. Mas o ser humano não tem jeito de trocar por outro, porque não existem dois seres iguais aqui. E Deus tem um lugar para você na eternidade. E se você não for, aquele espaço vai ficar vazio. Porque Deus não vai fazer um outro igual a você. Não existe. Isso não é nem possibilidade, isso não existe. Nós somos seres, no fundo, insubstituíveis. Mas como assim? Um outro pode fazer o que eu faço, mas nunca será como eu. Um outro pode fazer o que você faz, mas nunca será como você. Nunca, nunca. Porque não existem dois iguais. Nós podemos mudar funções, trocar funções, substituir funções, mas as pessoas não podem ser substituídas, porque elas são únicas, únicas. Há um lugar para você. Eu quero hoje, para explicar isso aqui, que Deus tem um lugar para pessoas sinceras, eu quero contar uma história para vocês, que eu acho que vai explicar com muita clareza, que Deus tem propósitos para a vida de cada pessoa, e quando essa pessoa tem sinceridade, independente de onde ela estiver, Deus pode alcançá-la, porque a graça de Deus é suficiente para salvar qualquer pessoa. Quando garoto, para ajudar a mãe a criar a família, o pai estava falecido, havia falecido, ele vendia tapioca, num mercado muito famoso que tem no norte do Brasil, em Belém do Pará, no Ver o Peso. Alguns de vocês já estiveram lá, eu estive lá várias vezes. Miséria, muita miséria, vida sofrida, e quando ele estava com mais ou menos 19 anos, dessa vida
louca de sofrimento, ele se tornou um ladrão profissional. Quando eu disse que quando uma pessoa tem sinceridade, independente do que ela esteja fazendo, preste atenção. Ele trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, como ladrão, e pagava INSS. É verdade. Mas às 5 da tarde, voltava a ser um cidadão de bem, normal. E não trabalhava de sábado, já como essa profissão de ladrão. Que tal? Não é interessante? É muito, é muito. Dos 19 aos 29, então aconteceram coisas incríveis assim. Envolvido com muito dinheiro, com tráfico, com prostitutas, com o crime e com a prisão. Inclusive, esteve por 2 vezes preso no antigo Carandiru, aqui em São Paulo. Mas aos 29 anos, ele descobriu que o que ele queria alcançar roubando também não significava nada. E deixou a vida do roubo. E começou a trabalhar, e muito. E esse indivíduo, que era miserável, que era ladrão, que era bandido, que era tudo de ruim, ele se tornou uma pessoa de bem. Mas ele nunca deixou de dizer da sua história e do seu passado. Por exemplo, se ele era apresentado a alguém, um gerente de banco, por exemplo, e dizia, esse aqui é fulano de tal, e ele dizia assim, eu sou fulano de tal, ex-ladrão. Ele queria que as pessoas soubessem, pela sua própria boca, que ele tinha sido um ladrão. Porque quando um ladrão é transformado, tem peso, muito peso, muito peso. Eu vou encurtar a história porque ela é longa, e eu vou dizer que esse indivíduo que nasceu na pobreza e na miséria, que esteve preso, esteve envolvido com diversos tipos de crimes, é um indivíduo muito bem sucedido, um indivíduo que tem aqui no Brasil 2 empresas enormes de táxi, tem mais de 200 táxis, tem uns 13 imóveis nos Estados Unidos, não vou falar o resto, só isso aí para vocês terem uma noção. Um dia, um indivíduo o convidou para dar uma palestra. E eu estou contando exatamente a história do jeito que ela é para provar para você o seguinte: Deus não está preocupado em dar prosperidade para alguém, porque esse alguém lhe é fiel. Nós não pregamos prosperidade aqui. Deus dá prosperidade para nós usarmos para o bem, independente se nós estamos com Ele ou se nós não estamos, porque a história revela isso. Rico, importante, sem ter tido estudo nenhum, 2 indivíduos adventistas cruzaram a vida desse camarada, porque Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Ele não retarda a sua promessa, Ele é longânimo. Um deles disse, eu vou convidar para a igreja, mas não vai dar certo, porque tem filosofia que não combina com a igreja. Mas esse alguém trabalhava com os meninos infratores. Disse, bom, eu posso levá-lo para dar uma palestra para esses meninos infratores. E toda a história começou aí. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo Sila da Conceição. Onde é que está o Sila? Está aqui? Sila, vem aqui. Dá um microfone aqui azul.
Quer dar uma saudação ao povo de Deus aí, uma boa noite? Boa noite. E já posso falar um feliz sábado, né? Pode falar. Sila, vou fazer umas 2 ou 3 perguntas aqui para você, Fique à se você vontade. puder responder. Fique à vontade. Foram uns 10 anos, mais ou menos, envolvido com as confusões aí? 10 anos. Dos 19 a 29. Ok. E é verdade que você esteve preso aqui no Carandiru 2 vezes? 2 vezes no Carandiru e uma vez na Papuda. Na Papuda, em Em Brasília. Não ter sido hoje para me encontrar com os políticos lá, né? Aí você converteria eles, né? Pois é, né? Mas por que você foi preso? Só por causa de roubo? A minha vida ela foi um pouco turbulenta, né? Com 7 anos, como você já falou aí, eu saí de casa, fui morar na rua, e dos 7 anos até os 19 eu fiz de tudo um pouquinho. Vendi tapioca, vendi jornal, fui engraxate de sapato, fui guia de cego, morei com muitas prostitutas, né? Fiz de tudo um pouquinho. Aos 19 anos de idade, o que estava mais próximo de mim, para cumprir aquilo que eu tinha vontade de fazer, eu tinha vontade de matar a fome da minha família, principalmente da minha mãe, né? E por viver ao lado, vamos dizer, da margem do crime, acabei me envolvendo como ladrão. E como ladrão, eu cheguei dentro do crime, eu escolhi bater carteira, que era uma profissão que eu achava mais adequado comigo, devido ao meu perfil, devido a como eu me comportava e sobre a minha disciplina. Eu era um cara muito, eu sou um cara muito disciplinado. E é verdade que você só trabalhava durante o dia? Eu era um cara muito disciplinado. Eu pegava serviço às 7 horas da manhã e largava às 5. E pagava INSS mesmo? Não só o INSS, com todas as minhas responsabilidades, né? O INSS eu pagava religiosamente em dia para não falhar, porque um dia eu queria ser aposentado. E há 2 anos atrás eu fui aposentado. Depois você começou a trabalhar. Quando saiu da vida do crime, você pensou em trabalhar porque isso dá resultado. A minha vida foi feita de 3 etapas: miséria, mordomia e trabalho. Miséria dos 7 aos 19 anos de idade, perambulando pela rua, e aos 19 anos de idade, mordomia, batendo carteira. Quando eu falo mordomia, não é fazendo apologia no crime. Por favor, procura me entender. Resolveu algumas situações minhas, que eu tinha vontade de fazer 2 coisas na vida. Uma era de matar a fome da minha família, e a outra era de andar bonita, assim como você anda, né? Então, eu acabei ingressando para esse lado. Mas é o seguinte, eu batendo carteira, não posso dizer que ganhei dinheiro para ser o que eu sou hoje. Ganhei conhecimento, ganhei experiência de sofrimento, e vi que na vida, sem sofrimento, nada você adquire. Então, a mesma disposição que eu tinha para roubar, arriscando a vida e a liberdade ao mesmo tempo, como 2 vezes você falou que eu fui para o Carandiru, outra vez em Brasília. Então eu decidi que é o seguinte, eu trabalhando com certeza absoluta, se eu me dedicasse na mesma pegada, na mesma vontade, na mesma garra, na mesma disciplina, tudo aquilo que eu fizesse só ia dar eu. E quando você começou a prosperar, que apresentava você, é verdade que você falava ex-ladrão? É porque eu fazia questão que a minha vida que todo mundo soubesse. Eu não queria que as pessoas falassem aquilo que eu fui. Eu queria falar aquilo que eu fui. Inclusive, eu tinha um sonho de ir na Globo para explicar para o mundo todo o que eu fazia anteriormente de eu trabalhar. E essa batalha eu também alcancei. Uma vez eu fui no João Soares lançar um livro, em 2001, em 2014 voltei de novo. E a pergunta que as pessoas me faziam: como foi para mudar do crime? Eu digo, eu mudei do crime é o seguinte, porque a mesma cabeça que faz o ruim é a mesma cabeça que pode fazer o bom. E quem que foi que você conheceu primeiro, o Júnior ou o Diniz? O Júnior. O Júnior. Mas quando você conheceu, ele não era adventista? Ainda não. E depois ele apareceu adventista? Ele sumiu uma época de perto de mim, se afastou e foi fazer o trabalho. Eu dei uma carreira sólida, trabalhando honestamente, não é aquela carreira do crime, não, pelo amor de Deus, né? Era trabalhando mesmo, nós éramos motorista de táxi. E ele, o seguinte, depois apareceu, e é adventista, e me convidando para mim fazer um trabalho numa igreja, dar uma palestra para uns garotos menor infrator. O Júnior está onde? Vem aqui, Júnior. Vem cá, por favor. O Júnior não quis levar ele para a igreja, quis levar ele para dar a palestra naquilo que ele entendia. Obrigado por você ter vindo, viu, Júnior?
Como é que foi quando você pensou em comprar o primeiro táxi? Você falou, eu vou comprar um. Olha, para mim comprar o primeiro táxi, primeiro eu fui trabalhar no Vero Peso, porque no Vero Peso eu já tinha formado uma família, quando eu falo família de conhecimento, de pessoas ali agregado, né? E quando eu parei do crime, eu voltei para o Vero Peso e fui vender peixe. Lá eu trabalhei 1 ano e 34 dias, juntei um trocadinho seguinte no Bradesco, na época de 53 cruzeiros. Com 50 cruzeiros eu comprei um consórcio de um Fusca já sorteado, e com os 3 cruzeiros que sobrou, eu comprei uma placa de táxi. E aí, plaquei e fui trabalhar, sem carteira de motorista, analfabeto, né? E comecei, né? Viu, Raimundo? Você viu que a sua história de ontem tem mais gente que também sem carteira, viu? Mas depois você resolveu comprar mais um, e mais um, e mais um. Você chegou a ter quantos táxis? Eu tinha um sonho que eu tinha que ter um táxi. Quando eu tive um, eu disse que eu tinha que ter 10. Quando eu tive 10, eu disse que eu tinha que ter 100. Entendendo? E eu acho que é o seguinte, que no meu braço está escrito aqui, querer é poder. Quando você quer, você tem que submeter o sacrifício, a luta da vida e tem que conseguir. E você chegou a quantos, assim, mais ou menos? Hoje eu tenho um pouco mais de 200. Mas você chegou a uns 600, né, segundo... Eu tive um número um pouco maior, mas você sabe que não adianta você ter muita coisa que não tem alcance de administração, porque o importante não é você ter, é você manter. Agora, tinha um camarada também que não queria que você fosse para a igreja, né? Ele está bem por aí Tá ali. Ô, sentado. Denise, vem aqui, vem explicar esse negócio aí. Dá mais um microfone para mim aí, por favor. Eu até falei para ele que eu vou rebatizá-lo hoje, porque como é que faz? O camarada quer ir para a igreja, ele não deixa. Como é que foi isso aí? Tá bonzão? Tudo bem, com licença. Boa noite, feliz sábado. A vida leva a gente por caminhos que a gente, às vezes, não conhece. Aham. Deus conduz os passos de cada um. Um belo de um dia, eu fui apresentado ao Sila. Ele precisava fazer algumas obras, alguns edifícios, na cidade de Manaus. Eu residia lá à época. E aí eu comecei a conversar com ele. E ele sempre puxava a conversa para o lado da religião. Meio que insultando, meio que falando. Você é adventista e ele não? Eu adventista e ele não. Ok. E aí ele começou a se interessar pela igreja adventista, pela disciplina. O que mais chamou a atenção dele na igreja adventista era a disciplina da igreja adventista. E eu falei que era adventista e tal, e ele queria saber sobre a igreja. Digo, sai fora, lá já tem muito ladrão. É o que eu dizia para ele. Não vai para lá que você vai arranjar problema para nós. E aí ele, quando eu dizia para ele não ir, aí ele queria saber, como é lá, Denise? O que é que se faz? E tal. Aí, então ele foi aguçando o interesse pela igreja. O JR morava em Belém, que ele tem empresa em Belém e Manaus. Quando ele ia para Belém, ele se convidava para ir para a igreja. Quando ele ia para Manaus, ele dizia, sai fora da igreja. Vocês estão entendendo? Parece um jogo, né? Ô, Júnior, é verdade isso aí, que você convidava e ele desconvidava? Fala aí no microfone. Boa noite a todos. Na verdade, eu trabalhei com Sila e depois me afastei para fazer a carreira solo. E, na verdade, não é bem que eu convidava. Quando eu conheci a mensagem, o meu sonho era convidá-lo. Mas pela mente secular, por tudo que ele era, por tudo que ele já viveu, eu achava impossível ele aceitar um convite de ir até uma igreja. E num dia eu fui convidado para fazer uma visitação num trabalho que tem com menores infratores, dentro de uma cadeia para adolescentes, né? E lá, ali me deu o estalo. Eu disse, se eu convidar ele para a igreja, ele não vai. Ele vai recusar, vai dar uma desculpa. Mas para cá ele vem, com certeza. E imediatamente liguei, ele aceitou o convite. E aí a história... Era o gancho que você precisava, né? Sila, uma coisa. Você é também do ECC agora. Sim, E nós nos conhecemos no ECC. é verdade. Eu achei tão bonito o casamento que você fez no ECC, que eu procurei logo uma namorada e fui casar. E, olha, esse menino aqui, que como eu já passa dos 60, a esposa dele está lá nos Estados Unidos agora, a Renata. Eles têm um filhinho de 2 meses. Nasceu lá um americaninho. Aproveitar, vou até mandar um beijo para ela, que você que está me assistindo, e um beijo para o meu filho. Eu não sei se o Levi e a Solange estão aqui ainda, eu os vi aí. Vocês poderiam vir dar um abraço aqui no Silas, Eli e Solange? Ou Levi e Solange?
Ele está dizendo que os padrinhos foram o Daniel e a Meire, mas não sei se o Daniel e a Meire estão aqui. Se estiverem aqui, podem vir aqui dar um abraço nele também. Mais que ver, muito mais forte. Lindo, cara. Lindo. Eu abençoe muito você, menino. Benção. Muita benção que eu vi aqui. Muito. Que bom, cara. Fico muito feliz por você. Fiquem aqui todos. Quando nós chegarmos na eternidade, haverá outras histórias para contar. A minha, a sua. Pessoas que estão sendo alcançadas através de um trabalho que ele faz, trabalho espetacular, que esses meninos fazem. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele é longânimo. Pensa comigo. Se Jesus tivesse vindo há 70 anos, eu não teria nascido. Se ele tivesse vindo há 50 anos, muitos de vocês não teriam nascido. Se ele tivesse vindo há 10 anos, não teria dado tempo de o Sila se tornar um cristão de verdade que hoje trabalha em favor dos outros. O que Deus está fazendo? Deus está nos transformando através da pessoa de Jesus. Às vezes a gente fica pensando muito no céu, e eu queria que você pensasse mais em Jesus do que no céu. Porque um céu sem Jesus não tem céu. Um céu só existe de verdade quando se tem Jesus. O quarteto vai cantar uma música que para mim é muitíssimo especial. E eu quero que você convide o céu para viver dentro de você. Porque quem tem o céu dentro de si não terá nenhuma dificuldade de estar no próprio céu. Literal. Lembre-se que se Jesus estiver dentro de nós, nós teremos um pedacinho do céu conosco. E algumas das alegrias do céu nós já podemos viver nesta vida aqui. Deus abençoe você na sua decisão. Abra o seu coração. Deixe Jesus viver em você, porque Ele é o próprio céu. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual.
anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo não se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Só vocês cantam agora. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será A história do Silas já saiu em 2 livros, um brasileiro diferente e esse que eu tenho aqui comigo, Danem-se os Normais. É uma história impressionante, gente. Ele vai deixar comigo 4 exemplares e acho que não vamos sortear, mas se tiver alguém que precisa muito, me procure amanhã, não hoje. E nós vamos descobrir quem é que vai ler esses livros, esses 4 livros aí. Tá bom assim, Sila? Porque às vezes a gente sorteia e acaba caindo na mão de alguém que não precisa tanto, né? Queria falar 2 coisas sobre a volta de Jesus. Primeira,
Olhe para a volta de Jesus como a concretização da maior de todas as esperanças. Faça disso uma coisa assim importante na sua vida. Olhe para a volta de Jesus como a concretização da coisa mais importante da vida. E segunda coisa, se prepare. A igreja está aqui, a gente faz esforços, faz programa, faz culto, faz reunião, faz muita coisa. Aproveite essas coisas. O pastor Robson e o pastor Henrique tiveram a ideia de a gente transformar a semana em DVDs. Então, não serão vendidos os DVDs, tá certo? Mas também não serão de graça. Mas como que é isso? É simples. Se custar R$2 o DVD, você paga R$2 e leva o DVD. É o custo, ok? Que acho que vai ser legal ter esses testemunhos, essas palavras, essas músicas na sua casa, para enriquecimento seu e de alguém, tá certo? Mas isso a gente fala amanhã com calma. As duas coisas são: primeiro, faça da volta de Jesus a esperança mais importante da sua vida. E segundo, prepare-se para se encontrar com Jesus. Eis que venho sem demora. Ele vem. Querido Deus, obrigado pela música, pela oração, pela palavra, pelo testemunho. Obrigado por todo esse povo maravilhoso que está aqui. E um outro grupo enorme que a gente nem sabe de quanto é, que acompanha pela internet. Obrigado pela salvação. Senhor, nós estamos olhando as profecias. Nós estamos percebendo que Jesus vem vindo. Um dia desses, os céus se abrirão e Jesus aparecerá. E a igreja pura vai subir e se encontrar com Ele. E nós queremos fazer parte dessa igreja pura. Quero fazer um pedido ao Senhor agora como ministro, como teu servo, que o Senhor nos lave outra vez no sangue do Cordeiro, que o Senhor nos cubra outra vez com a justiça do Senhor Jesus. Nós queremos estar de pé. Sustenta-nos com a tua graça, com a tua bênção, leva-nos em paz. Louvado seja o nome de Deus. E agora, abençoa o teu povo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.